Olá, muito bom dia. O programa Tarde é desse domingão do dia 24 de agosto de 2025. A nossa entrevista foi necessária antecipar do dia 13 para o dia 24 de agosto. Doutora, muitíssimo obrigado por receber o programa Tardear. Para quem está chegando agora, a doutora Gabriela Bandeira. Tem uma Oliveira pelo meio, né? Por Oliveira, mas está tudo bem, né? Então, a gente entrega tudo que nós prometemos. Essa entrevista de hoje, ela tinha sido cogitada, estava planejada para o dia 13 de setembro, né, doutora? E hoje nossa entrevista é dedicada a nossos seguidores, e em especial, doutora Marcela Carissa Rangel, que nos pediu essa pauta. A gente vai explorar e dar esse retorno, beleza? Isso é a marca do programa Tardear, de estar sempre o encontro do nosso seguidor e levando o que ele nos pede. A informação com precisão, isso é a marca do programa Tardear, que vai onde você está, beleza? Então, a gente vai iniciar aqui, passa aí o texto, minha produtora. A Gabriela Oliveira Bandeira é médica veterinária, pós-graduada em clínica médica de pequenos animais, pós-graduanda em patologia e parasitologia veterinária e proprietária da Paparicando Pet. Então, a nossa temática de hoje, como foi citado hoje, a gente vai abordar, enfatizar castração de felino. Isso é causas sociais, hoje de todo mundo vê essa expansão, abandono de felino. Tipo assim, por que não a gente tentar agregar esses valores que possam amenizar ou dar esse retorno para a sociedade? Como é que está sendo visto de hoje? Então, Braga, hoje em dia a gente fala muito da saúde única, né? A saúde única, ela abrange tudo isso, que é a questão do cuidado animal, cuidado humano e cuidado ambiental. Então, quando a gente fala sobre abandono, sobre saúde felina, saúde animal em si, a gente também fala de saúde única, porque nos envolve também. Quando existe uma superpopulação de animais, né, uma falta de castração, falta de cuidado e planejamento desses animais, gestacional e tudo, da população deles, a gente vê animais abandonados, né? Animais que foram, às vezes, resgatados para lá, mas depois, pós-pandemia principalmente, né, voltaram às ruas por aí e houve a superpopulação novamente, principalmente de felinos. Então, a gente tem que focar muito nessa questão da saúde pública, da castração, para evitar essa superpopulação, porque quando existe muitos animais em uma área, existe a possibilidade de zoonose também. A gente pensa que a gente pode pegar a zoonose só mesmo por meio do animal, mas não é. A leishmaniose, que é uma doença séria, uma zoonose séria, ela pode também passar para gatos, que é através do vetor do mosquito. A raiva também é outra, né? E mosquito a gente também sabe que ele não para quieto, em qualquer lugar, qualquer pessoa está apta a pegar, né? E animal também. A raiva também é outro, né? Que é uma zoonose extremamente importante, que a gente não pega através somente dos animais domésticos, né? Os abandonados ou de casa mesmo, domiciliados, mas também de animais silvestres, né, que estão aí ao nosso redor. Então, é super necessário a gente focar na questão da saúde pública, visando esse controle populacional desses animais também, para a nossa saúde também, né? Todo mundo, tipo assim, cita muito nosso tema hoje é a importância da castração de felino, entendeu? Então, qual o benefício que ele vai trazer para seu tutor e para gatos abandonados nas praças, nas ruas, nas universidades, nos condomínios, que hoje está uma pandemia, né? Isso, exatamente. Inclusive, no início da pandemia, a gente percebeu um boom dos animais domésticos, né, sendo trazidos para dentro de casa. Muitas pessoas adotaram, muitas pessoas foram atrás de animais, mas o pós-pandemia, a volta da rotina, voltou alguns animais a serem abandonados, né? Alguns tutores perceberam que eu não tenho condição, ou então não tenho tempo, e aí muitas vezes acontece a questão do abandono. E esse abandono, certamente, a maioria desses animais não são castrados, né? Então, esse abandono, o animal vira um animal errante, outros animais errantes também no meio, começa uma superpopulação. Até porque, principalmente gato, ele tem uma gestação pequena, né? Em aproximadamente 2 meses. Então, a ninhada também é muito grande. Então, imagina, um casal de gatos em um condomínio
o estrago que não faz em um período de tempo, né? Tem muita ninhada, 2 meses, depois volta a ovulação, eles retornam a fazer a cópula, né? Nessa cópula também a gente pode, esses animais podem acabar pegando doenças, né? FIV, que é a AIDS felina, né? FeLV é como se fosse a leucemia, né, da gente. Então, a gente tem que abrir os olhos para esse cuidado também. A gente não deve castrar só os animais que estão com a gente, né? Os domiciliados, mas os errantes também. É de tão saúde pública que começou o castramóvel, tem uma legislação, né, sobre isso, sobre o controle populacional desses animais, porque isso pode afetar a nossa saúde também. Quais são os mitos mais comuns sobre a castração e idade que é permitida fazer castração? Idade permitida. Não existe uma idade certinha, porque em muito da literatura se fala, inclusive recentemente tem algumas literaturas que elas dispõem sobre a castração precoce, que é a castração com até 6 semanas de vida, a castração ainda que o animal muitas vezes ainda não teve a maturação sexual. Mas algumas literaturas trazem benefícios, outras trazem malefícios. Então, a idade ideal vai de cada veterinário, vai de cada profissional. Eles vão, por que é necessário um profissional? Exatamente para perceber a idade correta do animal ser castrado. Porque eu pego esse animal, primeiro vou a um profissional cadastrado no CRMV, né, tudo qualificado, faço uma consulta. Nessa consulta, ele vai ver a questão do bem-estar geral do animal, bem-estar físico, bem-estar, às vezes, até emocional, porque o estresse também ele pode afetar algumas coisas. Fazemos exames também, os exames, igual a gente. Eu costumo dizer que animal é como se fosse a gente. Também fazemos os exames de rotina, né, para saber se o animal tem diabetes, né, como que tá a glicemia desse animal, para saber como que tá as plaquetas desse animal, leucograma e tudo. Fazemos também questão de função renal, hepática. Então, envolve muita coisa antes do procedimento em si. Às vezes a gente até banaliza sem querer esse procedimento. Vamos castrar, mas existe todo uma cadeia, assim, para saber corretamente se esse animal está apto mesmo a ser castrado ou não. Mas, por exemplo, animais errantes é exclusivamente saúde pública. Então, como eu já falei da lei, da legislação, é um assunto que envolve as políticas públicas. Por isso que existe o castramóvel, que é exatamente para questão de animais errantes, né, ONGs, os protetores PETs, né, e também para pessoas com baixa renda salarial, né. Os benefícios vistos logo em curto ou longo prazo, o animal castrado após uma castração? Os benefícios da castração são inúmeros, né. Vai a depender de cada animal em particular. Por quê? Benefícios, o principal deles é evitar a questão de zoonose, porque evita a cópula, evita que o animal saia de casa porque vê a gata no cio, por exemplo, e animal também tem questão de territorialismo. Esse territorialismo diminui, então evita brigas. Claro que aí existe um mito até que meu animal vai ficar mais calmo, mais tranquilo, mas nem sempre, porque também depende do ambiente em si, né? Se existe um ambiente muito agitado, muito estressante, o animal vai continuar agitado, estressado, né? E que impossibilita até a questão de ele possivelmente, né, futuramente, obter doenças até mesmo por estresse, né? Mas essa questão diminui só mesmo por conta do que não vai chamar a atenção dele a gata no cio, por exemplo. Não vai chamar a atenção dele ele ficar procurando para reprodução, né? Porque o ato da reprodução dos animais é perpetuar a espécie. Não é um ato assim prazeroso para eles nem nada. Inclusive é até doloroso para gatos, né? Por conta das espículas que existem para a gata ovular em si,
para existir a fecundação, esse gato na cópula tem as espículas, machuca a gata, mas é algo natural, né, claro, machuca a gata para incentivar, né, fazer aquela questão da ovulação, porque vai ter um pequeno sangramentozinho, vai estimular os hormônios dela, e aí sim ela vai ovular. Mas outros benefícios também são a questão de evita problemas mamários, evita problemas hormonais, né? Por exemplo, níveis de testosterona muito alta, às vezes também causa problemas prostáticos, né? Quando a gente tira a questão das gônadas do animal, a gente já tira essa possibilidade de, no futuro, o animal ter um câncer de próstata, por exemplo. E fêmeas também, que às vezes fêmeas têm problemas como vaginite, prolapso vaginal, tem problemas mamários, né, que é tudo hormonal. Então, quando a gente retira essa questão retira o órgão genital, as gônadas, a gente está diminuindo a produção hormonal. Não significa que acabou 100%, mas evita a produção hormonal, que muitas vezes com a senilidade, né, quando o animal vai ficando mais velho, vai aparecendo problemas, normal de todo mundo, né? A castração da fêmea, ela retira os ovários, mexe um pouco com o útero, e o macho, ele retira as glândulas, a parte... Isso. Como é que faz essa parte aí? Nas fêmeas, a gente diz que é até um procedimento um pouco mais aberto, né, um pouco mais delicado, porque a gente tem que entrar pela cavidade abdominal, né? Existe também a cirurgia minimamente invasiva e tudo, já tem muitos avanços, mas a tópica mesmo, que é a geral, é a cavidade abdominal, retirar o útero e retirar os ovários. Mas também existe a ovarectomia, que é só a retirada dos ovários. Isso é mais para quando é o tutor, né, que pede tudo, ou também depende do exame do animal, né, que às vezes é necessário só os ovários, pode manter o útero, depende muito da particularidade do animal. Nos machos, a gente pode retirar somente os testículos, e um pouco do ducto deferente, né? Que a gente meio que tira ali. É uma cirurgia um pouco mais tranquila, né? Justamente porque é um espaço menor, né? Digamos assim. Tipo assim, e aquele tutor que quer fazer a castração e chora mais que o gato mia, tem aqueles... Com certeza. Eu quero castrar, mas vai doer. Mas vai doer. Acompanha o tempo todo. Existe até um mito, eu tenho medo, meu animal vai morrer na anestesia, e se meu animal não voltar, e se ele ficar gordo e não quiser mais brincar. Tem muito disso, mas isso é mito. Por isso que a gente sempre fala, procure um profissional, né, sempre um ambiente que você confie, né, porque não dói, não é pra doer, né, digamos assim, não é pra doer. Justamente porque a gente faz um plano anestésico, então o animal não fica acordado naquele momento. No plano anestésico não é para existir dor, né? A gente entra com analgésicos e tudo. Então, digamos que, eu até falo para os tutores, é um soninho que quando ele acordar ele vai perceber, oxe, perdi minhas bolas. Mas, assim... Outro mito também, não dói, e outra, no pós-operatório a gente sempre também passa analgésicos, né, e a gente sempre diz, mantenha a ferida cirúrgica limpa, para evitar infecções, né, que às vezes no ambiente, né, gato também adora pular as coisas, né, então vamos manter a tranquilidade, evitar acidentes, né, evitar que o animal... se esforce muito, como eu falei, é igual a gente, quando a gente faz uma cirurgia, a gente não pode estar aí pulando nas coisas, subindo escada, por exemplo, não pode. A gente tem que cuidar daquela ferida cirúrgica, tem que tomar medicamentos, né, medicamentos no horário correto, né, justamente para evitar esse pico de dor, para não existir a dor. Passando ali em 7 a 10 dias, pronto, o animal já está na alta, já está apto a voltar à rotina dele. E a de meu animal vai ficar gordo, vai ficar preguiçoso, eu não quero, eu gosto dele animado do jeito que tá. Não existe isso.
Existe que a testosterona e a leptina, que é algo que vai, como se fosse um hormônio que vai dar a nossa saciedade. E para os animais também. Então, muitas vezes os tutores, eles não mudam a rotina, não mudam Alimentação. a alimentação. Não muda a alimentação. O que acontece? Às vezes o animal come a mesma quantidade pós-castração, então a gente opta por uma alimentação com menor teor de carboidrato, uma alimentação exatamente para animais castrados, né? Além dessa perda da acessibilidade de saciamento, o que acontece? O animal fica preguiçoso, né? Mas não é que ele fica preguiçoso, é porque o tutor meio que, ele passa aquele resguardo e pronto, aí não mexe mais o animal, não existe aquele enriquecimento ambiental de estar brincando com o animal, então diminui a questão do exercício. Então, junta a questão que o animal continua comendo do mesmo jeito e diminui o exercício. Obviamente vai engordar. Mas se a gente fizer essa troca de manejo, melhorar a alimentação desse animal, ingerir muita água, né? Fazer o animal ingerir muita água. Gato não gosta de beber água, né? Mas é natural deles. Mas a gente força, assim, no sentido de criar enriquecimentos ambientais, né? Fazer uma torneirinha ali, né? E tudo. E aí, sim, vai criando exercícios, brincadeiras, para ele ter gasto de energia mesmo. E assim, manter o score corporal adequado dele, não ficar aquele gatinho, Garfield, né, gordinho, tudo preguiçoso. Tem que ter esse estímulo. Chegou para nós aqui uma pergunta do seguidor. Você vai fazer controle, você faz a checagem, fazer a castração. Isso. E quando você vai fazer esse mutirão, quando existe esses campanha pública fazer nas praças, como é que é avaliado? Pegou, castrou, aí tem uma diferença, vem, né? Tem uma pequena diferença, mas também não é sai castrando aleatório. Não, né? Não sai. Ninguém sai castrando assim, vou pegar essa aqui da rua, faca nele. Não existe. Até mesmo no castramóvel, né, nas castrações públicas ou mutirões, né, eles devem fazer, em muitos eles pedem pelo menos no hemograma, exatamente, pelo menos. Por quê? Porque para não existir surpresas dentro do procedimento, né? Porque imagina, você vai estar ali no procedimento, tá tudo planejado e encontra, sei lá, um problema na coagulação. Então, a gente evita perdas também, né? Então, a gente tem que focar nisso também, nessa questão de segurança, né? Tanto para o animal como para a gente. Quem tem dúvidas, as práticas, a parte da prática da castração, dica sugerida da alimentação, tipo assim, como é o estímulo que o tutor deve ter, tipo assim, para não fugir das recomendadas. Exatamente, vamos lá. Sobre essas dicas, algumas eu já até passei, né? Que é essa questão de trocar a ração, evitar petiscos. Tutor de gato adora dar um petisco pro seu gatinho. Não é errado, né? É até prazeroso, até mesmo pro gato. Mas a gente pode criar alguns estímulos, por exemplo, da própria natureza do gato, da própria natureza do animal, que é a caça, né? O animal, principalmente gato, ele tem esse instinto de caçar. Então, que tal juntar o natural dele com gasto de energia, né? Com um enriquecimento ambiental. Muitas vezes a gente pode pegar, por exemplo, aquele rolinho de papel higiênico já acabou e aí a gente coloca umas raçãozinhas dentro, uns petiscos dentro, e aí amassa. Aquele gato, ele vai ficar horas tentando, mas claro, tem que incentivar, né? Também não é só jogar ali e esperar o gato ter a iniciativa. A gente fica brincando ali com ele pra ver gasto de energia e ao mesmo tempo o enriquecimento ambiental, porque ele vai estar estimulando o instinto de caça dele também. Outra coisa, além desses exercícios, a ingestão de água, né, como eu já falei, fazer também exames de vez em quando, né, fazer os exames de rotina, sempre fazer as vacinas também, que também eu sempre falo, não adianta só castrar, você tem que cuidar, né, pegou um animal, você tem que cuidar, você virou um tutor, um responsável por aquela vida, então tem que vacinar, tem que tomar aqueles cuidados, né, os básicos. Animal tem que ficar em casa, né? Eu digo assim, quando vai passear é sob supervisão, porque você deixa o seu animal passear sem supervisão, ele volta arranhado, ele volta machucado, e aí você não vai saber explicar o que aconteceu,
né? Você não sabe o que foi que aconteceu. Às vezes faz uma cópula quando não é castrado, faz uma cópula, depois descobre que o animal está infectado por FIV, por FeLV, e é uma doença que vai para o resto da vida, né? Ou então está infectado por algumas zoonoses, né? Porque saiu, entrou em contato com outros gatos, outros animais, e gato gosta de caçar também, então às vezes um animal silvestre, né? Um animal de fora, pega uma raiva, passa para você, e por isso que eu sempre falo, tenha um ambiente telado quando você cria gato, né? Um ambiente telado para evitar fugas mesmo. Castre o animal, né? Também porque evita fugas, evita que ele vá querer sair para buscar uma fêmea, né? Para tentar manter a espécie. Então, tudo isso engloba muitos cuidados, né? Mas os básicos são esses. Doença transmissível de felino para humano, além da raiva, assim, a gente que alguém se encontra um abandonado, quer levar para casa, quer pegar de qualquer jeito e se contato. Quais são as doenças mais propícias para o ser humano, além da raiva? Pronto. Existe uma doença que ela já existe, né? Mas que chegou até meio que recente, alguns casos que eu acompanhei, né? Por exemplo, esporotricose, né, que é contagiosa, né, às vezes a gente vê um animal que está lesionado, várias lesões, o próprio fungo mesmo, né, alguns fungozinhos, piolho de gato também, a gente pensa, mas de vez em quando a gente tá lá, começa Sim. a coçar, até mesmo o próprio carrapato, gato que tá doente, ele não vai fazer a higienização dele, ele não vai se lamber. Então, o que muitas vezes o gato tá limpinho, sem ectoparasitas, é porque ele se lambe e vai tirando os piolhos, vai tirando o carrapato, mas gato também pode pegar, né? Então, existe a febre maculosa também, né, que a gente pode pegar. E existe a própria leishmaniose, que não é diretamente do animal, mas é pelo vetor, né? E existe até um mito que gato não pega leishmania, né? Mas pode pegar também. Se até a gente pega, imagine os animais, né? Outra doença também é a toxoplasmose também. A gente pega, não higieniza as mãos, né? Ou algo do tipo. Vai ali, se alimenta, né? Tudo. E ali tem esporos, ali tem, né, substâncias que a gente é invisível aos olhos. Então, a gente não tá sempre naquela proteção. Eita, eu tô comendo. Claro que não. Então, quando a gente vai buscar um animal, pegar um animal, a gente tem que ter muita atenção em questão a isso. A gente pega, geralmente a gente diz para pegar com luvas, mas ninguém, né, vai pegar com luvas. Mas depois de manipular o animal, lave as mãos, né, antes de levar a boca, ou antes de cumprimentar uma pessoa, por exemplo, né. Esse animal, depois de resgatado, deve ser meio que quase que de imediato levar a um ambiente que tem um profissional, né, um veterinário, para que a gente possa ver pelo menos um pouco do histórico. A gente não vai saber toda a vida pregressa do animal, mas pelo menos a gente pode fazer testes rápidos que vão dizer vão dar algumas ideias, né, pra gente. Se esse animal já tem FIV, se esse animal já tem FeLV, se ele pode ficar envolvido com outros animais de casa, será que pode, será que não pode? Porque muitas vezes a gente traz um animal, né, não faz a quarentena, não faz aquele espaçozinho, não leva o veterinário e só mistura com os que já tem em casa. Vou ver se ele vai se acostumar, se adaptar, mas às vezes você pode estar até levando uma doença para os seus animais que já estão saudáveis, né, ou até mesmo para você. Vamos resumir um pouquinho dos pontos discutidos, assim, encorajamento para castradores que não tem medo de levar o felino. Como é que você vai encorajar? Chegou alguém aqui, tem muito apego do seu felino, como é que você aborda para chegar até a castração, para encorajar o tutor? Olha, quando o tutor é muito apegado, ele já chega falando, meu filho. Meu filho, olha, eu tenho tanto medo, e se ele não voltar? Volta, eu lhe garanto que volta. Claro que a gente sempre faz todo esse né, esses exames e tudo, exatamente pra gente criar um plano mais seguro possível, né? E como eu te falei, nem nos mutirões eles não vão fazer as cegas, não vão pegar e já castrar. Justamente porque a gente vê também essa questão da segurança desses animais.
Então, quando o tutor é muito, muito apegado, eu sempre explico todo o procedimento. Eu falo, é interessante, é importante a gente fazer esses exames para saber disso, disso, disso. E aí o tutor, entendi. Então, se ele tiver isso, exatamente. O protocolo não é o mesmo para todos os animais. A anestesia não é a mesma para todos os animais, né? Existe o peso, a idade. Se há já alguma doença renal, alguma doença hepática, porque tudo isso vai entrar na questão dos fármacos, né? Então, eu sempre falo, vai acordar, não se preocupe. Existe sim, como toda cirurgia, até nas nossas, né? Existe riscos, claro, que não estão, assim, no nosso poder, né? Mas existem riscos, mas que são ínfimos, né? Que quando a gente tem todo um planejamento, é exatamente para planejar para que nada aconteça, que saia tudo exatamente como planejado. O animal volta e a gente já dá a alta dele e passa já as instruções para o tutor. Olha, vamos cuidar dele assim, assim, assim. Tem muito tutor que, inclusive, que no pós, às vezes deixa a desejar exatamente por esse exagero de cuidado, né? Que eu até digo que é um falso cuidado, porque às vezes não coloca uma roupinha cirúrgica, às vezes a gente pede, coloque, né? Pra evitar que ela vá lamber os pontos, né? Tudo. Não, incomoda. É por poucos dias, não vai incomodar. Se incomoda, deixa um pouquinho. É o remédio que faz bem. É ruim, mas é por pouco tempo, vai fazer bem, é a longo prazo, né? E a castração é algo que é pro resto da vida, né? Você não vai mais se preocupar pra nada pro resto da vida. Você não vai se preocupar se esse animal vai sair e vai voltar à prenha, né? Que às vezes tem tutores que tem gata, por exemplo, né? A gata saiu, quando volta, aí começa a observar. Dá umas 2 semanas, a gata já tá com o buchinho meio abaulado. Aí fica, meu Deus, essa gata já emprenhou de novo. Então, ao invés da gente utilizar fármacos que muitos tutores usam, a gente pode castrar, que é algo que não vai mais te preocupar, né? Não vai, será que ela tá prenha? Será que não tá? O que eu faço? Então já é algo, né, pontual, já vai ser algo que é pro resto da vida, né, e vai trazer muitos benefícios, né, como já foram citados. Campanha que a sociedade pode estar aprimorando, ajudando, levando em conhecimento, o que é que tem em vista para esses dias atuais de hoje? Nos atuais existe o castramóvel, né, que tá super em alta, mas o castramóvel é algo que os tutores devem ir atrás, geralmente são para ONGs, né, animais errantes e tutores que têm uma baixa renda, né, de baixa renda, que aí eles vão, buscam uma senha, né, tem que fazer aquele pré, né, os exames antes, né, faz os exames, a coleta de exames, aí sim eles vão e dizem se está apto, né, e fazem a castração. Existe também os mutirões, né, que são muitas vezes de clínicas particulares mesmo, que é o quê? São castrações feitas no dia. Voluntário mesmo, né? Mas é com preço mais acessível. É como se fosse voluntário, só que com um preço mais acessível para pessoas de baixa renda mesmo. Porque mesmo assim, mesmo nesses mutirões, mesmo sendo um valor bem mais acessível, ainda assim pedem exames, justamente por conta da segurança, né? A gente também não vai só pegar ali, fazer e pronto. Então, hoje em dia tem esse cenário. E tem o castramóvel veio exatamente por conta daquela legislação, que é em questão da saúde pública. Então, quando tem uma superpopulação de animais, né, o governo em si, né, a questão de saúde pública, eles têm que fazer algum projeto, né, para tentar conter. Porque, às vezes, os animais errantes é culpa nossa, mas também a gente tem que parar, né? Tem que colocar um pontinho ali para tentar controlar o máximo possível. Outra coisa também que existe, que até veio como novidade, veio como um boom,
é o do Instituto Pet Brasil, que é o do RG Pet, né? Exatamente para a gente ter um controle dos animais, né? Para saber se ele é vacinado, se está sendo bem cuidado, né? E se também, por exemplo, é um animal errante, foi abandonado, mas tem RG, já sabem de quem foi, né? De quem é. Então também um projeto muito interessante também. Legislação, o abandono hoje já é crime pro tutor? É crime. Abandonar. Você fica esperto aí, tá abandonando os gatinhos nas praças, nos condomínios, você pode... Não pode. Pegou, tem que cuidar. E é pro resto da vida, pelo menos da sua vida, né? Porque, pelo menos da vida do animal. Porque você, ali é uma vida, né? Então, você não pode só pegar, brincar. Tem muita gente também que gosta de dar animal de presente, né? Então, às vezes, não sabe como é o ambiente, ou então não sabe se o animal, se a pessoa vai... Né? E às vezes a própria pessoa. A pessoa olha assim, tem gente que diz, eu perdi um animal, eu quero um igual. Então, às vezes, ela cria expectativa no animal. O animal não vai ser igual a nenhum outro, né? Tem suas particularidades. Aí, às vezes, a pessoa se entristece e não quero mais. O que ele faz? Só abre, às vezes, a portinha da casa, né? Pronto. Aí diz, não abandonei, fugiu. Mas isso também se caracteriza como abandono. E maus tratos entra nessa questão do abandono. Abandonar é maus tratos, né? O que mais envolve os maus tratos? Animal não vive só de alimentação. Você não alimentar animal é maus tratos? Mas também o animal não vive só de alimentação. Ele tem que ter a saúde dele em dias, né? Que não adianta estar de bucho cheio, mas com várias doenças. Tem que se hidratar, tem que ter um local, um abrigo para ele, né? Porque também não adianta o animal passar o dia no sol, o dia na rua, que é os errantes, por exemplo, né? Passa o dia inteiro. E tem muita gente, inclusive, que vai alimentar os animais, coloca uma sombrinha, uma água e tudo, mas esquece do ponto da saúde, né? Tanto dela quanto do animal. Porque às vezes você tá manipulando ali e tudo. Também tem os riscos, né? Existem riscos tanto para o animal, que às vezes a gente também pode, a gente também é vilão nisso, né? Às vezes a gente também pode passar alguma doença para o animal e o animal também pode passar para a gente. E também existem os vetores, né? Então, basicamente é isso. Para nós finalizar, depois, tecnologia versus saúde felina. O que ela veio para aprimorar e ajudar o trabalho de vocês? Tecnologia. Hoje em dia, a gente vê muitos sites, muitos aplicativos envolvendo questão da saúde felina, né? A saúde felina, ela existe até mesmo uma só especialização para ela, porque os felinos, eles são um mundo atípico. Cada animal tem sua particularidade, né? Dentro dos felinos, o felino já é uma particularidade. Um atendimento de um cachorro para de um gato é totalmente diferente, né? O cachorro, ele tá aqui, tá abanando, não sei o que, tá cheirando, tá... O gato não. Quando o gato chega, ele já chega estressado. E gato, ele é muito de esconder. É da natureza dele, é da natureza dos animais, principalmente felino, esconder doenças. Então, vem muito tutor dizendo assim, do nada, meu gato começou a ficar assim, doente. Ele já tá há algum tempo, só que ele consegue esconder. Às vezes vai para debaixo da cama. São pequenas mudanças no cotidiano que demonstram isso. Às vezes é um ronronado diferente. Por isso que tutor verdadeiro de gato, que conhece muito gato, o gato deu um miado diferente, ele já tá na porta da clínica. Tem alguma coisa estranha. Por que ele miou diferente hoje? Ou então ele não quis o petisco hoje. São coisas assim mínimas, coisinhas pequenas que já dizem como que tá a saúde do felino. Hoje em dia existem rações, né, na tecnologia para felinos, existem rações diferentes, existem petiscos diferentes, né, envolvendo a saúde do animal, existem já petiscos que evitam o efeito da bola de pelo, né, que tem muito animal que se lambe bastante, se higieniza muito, e acaba ingerindo esses pelos. Vira um probleminha que pode até virar cirúrgico, né? Se depender do caso. Então, existem já... A tecnologia do felino
está bem expandida já, mas existe ainda muito para se fazer. Existe também o Feli Whey, né, que é um produtozinho que a gente utiliza, que é para tentar, como eu te falei, o gato já chega estressado. Então a gente às vezes utiliza como se fossem uns feromônios, né, como se fossem incensozinhos, para uns cheirinhos para o animal tentar ficar mais calmo, mais tranquilo. Outra coisa, a medicina de gatos de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, é totalmente diferente da de hoje. Hoje em dia, a gente usa técnicas diferentes, né, para manipular o gato. Antigamente, a gente pegava o gato de qualquer jeito, de qualquer forma e pronto. Mas o animal, principalmente o gato, ele tem que ter alguns cuidados, até mesmo na manipulação. Não é porque ele é elástico, ele parece ser, né, uma geleinha, que ele pode ser manipulado de qualquer jeito, né? Então, a gente tem também tudo isso. Existe um livro só sobre gatos, né? Então, é um mundo totalmente só mesmo sobre gatos. Muitíssimo obrigado. Isso é Tardear nesse domingo 24, Sibeli, de 2025. Fomos recebidos pela ilustríssima doutora Gabriela Oliveira Bandeira. Muita informação, com muita precisão. E vai estar no programa Tardear no nosso canal do YouTube e em breve no Instagram. Né, os vídeos menores, fraccionados, como vocês já sabem. Isso é o Tardear indo mais longe, levando informação, muita procedência e muita grandeza. Mais uma vez, nessa entrevista de hoje, a gente vai dedicar exclusivo para nosso seguidor e em especial, doutora Marcela Clarissa Rangel. Beleza? E o programa Tardear sempre termina com o nosso mimo, feito e projetado pela FG Gráfica Abra. A FG Gráfica existe há 34 anos na rua Gabriel Ferreira, fazendo sucesso. Pensa em brinde, plaqueta, sublimação e está com o programa Tardear. O programa Tardear veste Loja Viana, quer vestir bem, sentir bacana, vai para Loja Viana, Qualcai Shop, Loja Viana, Rua Coelhos Rodrigues, 1038, Lojas Viana, Parque Piauí. Pensou em fardamento, roupa, calçada, acessório, corta para Loja Viana. Quer sentir bacana? Tu vai ir para Loja Viana, menino? Quer dar um tapa no visual? Tu vai para o Salão Charmens, tu vai achar lá, falar de saúde, Ana, pedicure e manicure, tu vai achar o Lindomar, que é pintar, que é escovar, corta para o Lindomar. Aquele cara que corta o cabelo do Braga Oficial, que é o Juscelino, que corta o homem, da mulher e do menino, corta para o Salão Charmens, menino. E não fica por isso, não. O programa Tardear também conta com parceria de suco do Abarão. Abarão lá na Rui Barbosa 133, tem mais de 21 tipos de suco de bacuri de piqui, o que é o melhor do Piauí. E Abarão, pegar o suco do Abarão para mostrar aqui, menino. E o Abarão também, estamos lá no Jardim Europa, rompemos fronteira, passamos de Santa Teresa, estamos lá. Não fecha nem o domingo. Quer anunciar? Se ajuda do Tardear. Tardear está sempre inovando. E falando em hidratação, aqui ó, esse aqui é de maracujá, para conhecer nosso dia caminho para hidratação. Goiaba é um dos melhores sucos que mais hidrata os seres humanos. Tu vai achar no Abarão tudo isso e muito mais. Quarto para o Abarão, Rui Barbosa 133, e lá, passando Santa Teresa, estamos lá no Jardim Europa. Doutora, foi incrível. Muitíssimo obrigado pelo programa Tarde, só tenho a agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Foi show, foi show. Conteúdo acima do desejado, acima da média. Obrigada. Foi incrível. Show! Obrigado.